chegamos à nossa penúltima igreja, né, a igreja de Filadélfia, né, com a temática de hoje. É uma igreja que a fidelidade ela foi recompensada, né, então já temos aqui na nossa abertura aqui de tela, né, os pilares da cidade antiga, né, da igreja antiga, né, lá na antiga cidade de Filadélfia. Hoje já tem outro nome, nós vamos estar vendo, né, ao longo do nosso curso. Vamos passar aqui, lembrando sempre, né, todas as aulas a gente está mostrando a forma literária, né, a estrutura de como a carta às 7 igrejas ela foi estruturada. Então, sempre lembrando que a gente inicia pelo destinatário, né, falando um pouco sobre a igreja, características ali da igreja, atributos do remetente, né, mostrando quem é o autor, Jesus Cristo, ele se identificando de várias formas. Logo em seguida, ele já apresenta, né, ali a ciência, a análise da situação. Nessa igreja em específico, né, igual Esmirna, ela não vai ter uma infração, então, nesse caso, nós vamos passar direto, nós não teremos advertência, não teremos conselho, nem penalidade, nós já iremos direto para o encorajamento e depois seguiremos para a promessa, né? Então, nós teremos hoje um estudo que aparentemente ele será mais breve, mas teremos algumas surpresas aí mais à frente aí que essa igreja ela nos ensina e é algo que está muito vivo em nossas vidas hoje, né? Então, falando um pouco sobre o destinatário da igreja, nós temos aqui o mapa, que nós já temos trabalhado já, né, algumas aulas, né, mostrando como que a igreja ela estava distribuída nessa rota, né, antiga, e nós vemos aqui, né, que ela está bem aqui, ó, nesse pontinho aqui na estrela aqui, né, próximo da cidade de Hierápolis, né, e Colossae, bem já na divisa com a Cária, né, a região da Cária e da Frígia. Nós vemos essa região da Frígia, ela é citada em Atos dos Apóstolos, né, então é uma cidade que está nessa divisa, né? Ela é considerada ali como fosse uma igreja que ela, a partir desse ponto para a região oriental, para o Oriente ali, pela Síria, Israel, né, a Judéia, aquela região ali, era como se fosse a porta para o Oriente, para a Ásia Menor. Nós vamos ver essas características, né? Então isso está escrito até mesmo na carta, né? Alguns dados que a gente sempre apresenta aqui no início da nossa aula, né, ela foi fundada por Átalo II, né, e por colonos provenientes de Pérgamo, né, aproximadamente no ano de 140 a.C. Existem algumas datações em torno de 156, entre 130. Então, assim, a cidade a gente pode colocar que a fundação dela fica um pouco entre 130 a.C. a 155 a.C., né, um período assim que a gente pode colocar já dentro de um período ali próximo do Novo Testamento, período interbíblico, por assim dizer, né? Avançando um pouco mais, o nome da cidade ela é uma homenagem, né, de Átalo ao seu irmão Eumenes, né? Então o nome da cidade de Filadélfia significa cidade do amor fraterno, né? A história ela nos relata que houve esse amor, né, um amor intenso entre esses irmãos, e ele dedicou, né, a cidade ao irmão dele, né, esse nome, Filadélfia, né? Então ela fica localizada estrategicamente, né, ali uma rodovia, né, escoamento, muito propício, né, a gente tem visto muito isso, né, ao longo das nossas outras aulas, né, todas as igrejas foram igrejas que estavam localizadas de forma estratégica e eram igrejas principais. Lembrando, né, recapitulando sempre um pouquinho, né, porque de repente alguém está assistindo essa aula sem assistir as outras aulas, né, essa carta que foi dito, foi escrito, né, ditado por Jesus Cristo ao apóstolo João, ela tem como base essas 7 igrejas, mas na verdade essas cartas elas eram para serem base para todas as igrejas. As 7 igrejas ali da Ásia é como fossem referências, é como fosse apenas um modelo pelo qual Jesus está fazendo uma análise de situações no qual outras igrejas,
menores ou até mesmo maiores, mas em outras regiões estavam vivendo também essa mesma realidade, né? Lembrando que essas cartas elas eram para serem lidas em todas as igrejas. Então, a igreja de Éfeso ela lia a dela e as outras 6 cartas. E essas cartas elas circularam em todas as outras igrejas, né? Todas tinham que conhecer a real situação desse panorama, né, de igrejas pilares, por assim dizer. Vamos colocar como fossem pilares, né? E por isso que não é apenas uma carta direcionada para a igreja de Filadélfia como ela fosse a única igreja, não. Ela é uma representação de outras igrejas que estavam nessa mesma situação. Então nós vemos que tanto Esmirna quanto a igreja de Filadélfia, elas não recebem nenhuma reprovação. Mas vamos ver que há nuances entre essas duas igrejas, né? Filadélfia é uma igreja que se destaca, né? Ela é uma igreja que recebe elogios e ela tem características únicas entre todas as outras demais igrejas, outras 7 igrejas. E isso é muito importante como uma demonstração de exemplo para os nossos dias, principalmente, né? E assim, como eu estava falando até no início, né, uma cidade que o idioma e a cultura grega se difundia para a Ásia Menor. Então, ela era como fosse ali a última cidade base, por assim dizer, dessa cultura, né, helenística, e dali ela distribuía essa cultura para o restante. Era como se fosse a porta, né, de entrada para os viajantes que vinham da região da Ásia Menor, ali da Judéia, e para aqueles viajantes que vinham da região europeia, né, porque a Europa por assim dizer, já existia, né, do outro lado do continente ocidental. Então, quem vinha dessa região ocidental, ali da Macedônia, da Grécia, de Atenas, e ia para a Ásia, ela era ali como fosse a divisão, a divisa, né, do Oriente e do Ocidente. Ela fazia essa divisão. Vamos avançar um pouco mais. Aqui nós temos uma gravura, né, que eu encontrei na internet, muito interessante essa gravura, que ela originalmente ela é em preto e branca, mas ela retrata um pouco de como era a Filadélfia um pouco mais à frente, já em alguns séculos, né, terceiro, quarto século, provavelmente. Então a gente vê aqui uma representação e podemos ver algumas características muito interessantes aqui que nós vamos falar já brevemente, né? Ao redor da cidade de Filadélfia, nós temos uma concentração, né, vulcânica, então a cidade ela sofria com essas questões turbulentas, né, como a gente está aqui ao lado, né, conhecida também como Terra Fumegante, né, a cidade de Filadélfia, por causa dessas erupções vulcânicas. Mas ao mesmo tempo que tinha essa situação complexa, né, chata, para se dizer, esse medo, essas erupções elas soltavam, né, ali aquelas fagulhas de lava, né, e isso fazia com que os campos da planície ali ao redor da cidade fossem altamente férteis. Então a cidade de Filadélfia ela tinha uma característica muito grande, principalmente na plantação de vinhos, né? Então as vinhas da cidade de Filadélfia eram famosas. Então, assim, ela tinha essa vinicultura, mas também tinha outras características, outras plantações, né? Mas o destaque da cidade era vinhas, e fazia bebidas, né? Vinhos, bebidas, ou chamados refrigerantes, né? Naquela época eram bebidas que refrescavam as pessoas, né? Existiam alguns relatos do próprio historiador Joséfo que alguns dos seus soldados eles iam nas partes mais altas ali da região da Ásia pegar gelo para poder fazer com que as bebidas ficassem geladas devido também ao calor. Então, essa característica de ter uma produção de vinho muito forte e também de ser uma região onde que poderia se pegar gelo para poder refrigerar, fazer com que as bebidas criadas ali naquela região fossem únicas. Então, o eixo comercial da indústria vinícola, né, juntamente com essa parte agrícola, era muito forte. Nós vamos ver que mais à frente na história, devido a questões mesmo de sustento,
alguns imperadores romanos e generais que governavam essa região, a cidade de Filadélfia, por assim dizer, eles terminaram, né, proibiram a plantação de vinhas para poder fazer plantio de alimentos que eram para que visavam a alimentação dos soldados, né, das guarnições do exército que estavam estabelecidas naquela região, né? A gente, como estudamos também nas aulas passadas, nós vamos ver que algumas cidades tinham características de fortaleza, né? Então, o armamento, os soldados, toda essa infraestrutura humana precisava de alimento. Então, vinho não vai somente alimentar, é uma bebida que ela pode trazer alegria, mas no quesito de sustento, né, era necessário você fazer um cultivo de algo mais rico, né, alimentar, para poder alimentar esses soldados. Então, ao longo do tempo, essas vinhas foram sendo retiradas e até mesmo proibidas de serem colocadas, plantadas na cidade, visando essa questão de produção alimentar para as tropas do exército romano. E após o terremoto de 17 a.C., ela foi auxiliada financeiramente por Tibério. E aí ela mudou o nome, né? Tibério mudou o nome para Nova Cesareia, né? Um nome mais latino, Neo Cesarea, e significa cidade de Novo César, ou seja, lembrando sempre que o símbolo de César, né, era um símbolo do quê? De um deus. Então, além da cidade ter ali o seu paganismo helênico, né, toda aquela questão helenística dos seus deuses, dos seus panteões, também havia também a adoração a César. Isso é uma característica que nós vamos ver em toda a Ásia Menor, né, em todo o local onde o Império Romano ele chegou, ele dominou a adoração a César como um deus. E nós vemos também uma característica muito interessante é que a igreja de Filadélfia, a cidade, né, a igreja, vamos da igreja como cidade ali, eu separei algumas características que isso traz para nós um ensinamento muito profundo nos nossos dias, por algumas circunstâncias que nós às vezes justificamos a impossibilidade de nos posicionarmos, né, em meio a algumas situações. Né? Então, a primeira característica era uma cidade missionária. Né? Nós vamos ver que, mesmo em meio à cidade ser, aparentemente, nas palavras de Jesus, uma igreja pequena, mas não fraca, uma igreja pequena, mas não fraca, ela era uma cidade que trabalhava muito. E isso ficou caracterizado, isso chamou a atenção de Jesus ao ponto disso ser imortalizado na sua palavra. Então, nós vamos ver que essa característica da cidade, né, ela se manteve não somente no período de Cristo, mas até meados do século XX. Então, para vocês terem uma ideia, Filadélfia foi a única igreja das 7 que praticamente podemos dizer que se manteve viva em meio a todos os desafios até bem recentemente. Né? Claro que a diminuição ela vai ocorrer, mas o poder e a característica da igreja perpetuou durante muito tempo. Além disso, ela também tinha o medo, né, uma cidade missionária, mas havia o que? O medo da hecatombe, né, devido a essas erupções, devido a toda essa situação de incerteza. Né. A cidade de Filadélfia, a gente pode compará-la muito com a cidade de Pompeia e Herculano, que fica na Itália, né, um pouco mais abaixo ali do centro, indo para o sul da Itália, próximo à cidade de Nápoles. Né. Não sei se os irmãos, alguém já ouviu falar em Pompeia e Herculano. Herculano é uma cidade que fica bem ao lado de Pompeia, mas ela é menos significante assim na história. A história não gravou muito o nome dela. Né? Pompeia ficou mais famosa, porque era uma cidade mais mais importante, uma cidade mais nominal, por assim dizer, né? Um pouco maior do que Herculano, mas as duas cidades foram cidades que sofreram a catástrofe do vulcão. Né? Quando o vulcão ali, a erupção, ela tomou conta, ela explodiu, ou seja, o que aconteceu? Todo aquele mar de cinza, de lava, cobriu a cidade.
matando a cidade inteira. Então, esse medo sempre também foi o medo da cidade, dos moradores da cidade de Filadélfia. Então, olha que já nessas duas características, olha como que a gente vê uma dualidade muito grande. Uma cidade missionária, mas que trabalhava mesmo em meio ao medo daquela cidade. Não o medo das pessoas, mas de uma situação natural, né? Então, olha só, mesmo em meio a uma situação natural ali da geografia, da geologia, da estrutura das terras ali ao redor, a cidade ainda se mantinha fiel à palavra em pregar, em evangelizar, em fazer um trabalho missionário, mesmo em meio ao medo. Olha que característica, vamos já trazer isso para os nossos dias hoje. Né? Então, vamos pegando essas características de Filadélfia. Além disso, muitos fixaram sua residência fora da cidade, ou seja, uma característica que ocorreu quando a cidade mudou o nome. Né? Por que isso? Uma vez que você está dentro dos portões da cidade, você está debaixo de uma lei. Então, olha só, a obrigação de adorar a César, aos deuses, a viverem o culto pagão. Lembre-se do que nós estudamos na cidade de Tiatira, né? Pérgamo, Sardes, aquelas obrigações. Né? Ou seja, Sardes era uma igreja que era totalmente apática, ou seja, ela não se contamina, ela era envolvida com o mundo, o cenário local. Então, olha só a diferença. Ela era tão diluída, a igreja de Sardes, que não se notavam. Enquanto a igreja de Filadélfia, devido a essas questões mínimas, só mudar o nome, ela saiu da cidade. Então, muitos fixavam fora, ao redor da cidade, fora dos muros da cidade. O modelo de fidelidade também é Jesus Cristo. É uma característica da cidade, que vai ser ali eternizada em Apocalipse, né? A forma perfeita de ser fiel a Jesus, de servir a Jesus. Filadélfia é a igreja que entendeu de fato qual que é o papel dela como igreja. Né? E nós vamos ver isso detalhadamente mais à frente. Né? Uma igreja leal a Jesus através dos séculos, mesmo quando o islamismo veio como religião na região. Então, olha que interessante nessa gravura. A gravura ela já mostra aqui, ó, né, alguns pináculos, ó, até mesmo aqui ó, um formato de mesquita. Tá vendo? Olha só como que nós temos aqui, ó, 3 pináculos, provavelmente de mesquitas que ao longo dos anos foram estabelecidas. Vemos aqui, ó, características até mesmo, ó, de pessoas que podem ser, não posso afirmar aqui, mas podem estar remetendo, né, a um povo árabe, né, um povo muçulmano. Então, mesmo em meio a uma outra religião predominante, a igreja se manteve leal e missionária. Olha só, 2 exemplos que precisamos já fazer uma análise das nossas vidas, né? A igreja nos dias de hoje, porque tudo isso é o quê? São exemplos que nós estamos estudando e trazer para os dias de hoje. E aí, como está sendo feito? Como que nós vamos colocar isso em prática? Quando nós iremos mudar isso? Além disso, na primeira parte, né, do século XX, né, 5 congregações cristãs elas ainda existiam, né, como eu falei agora há pouco. Então, é uma igreja que essa característica de fidelidade, de uma igreja missionária, uma igreja profunda, enraizada, com raízes bem profundas, bem sólida, se manteve até parte do século XX. Então, assim, nós vemos que isso não é uma igreja que ficou pouco tempo. Né? Então, olha só, de todas as outras igrejas, ela está em ruína, mas mesmo em ruína, a igreja ainda sobreviveu ainda durante muito tempo e ainda temos resquícios próximos, né? Contemporâneos nossos, né? Características dessa igreja ainda nos nossos dias. Avançando um pouco mais, nós vamos agora entrar já nos atributos do remetente. Né? Então, nós vemos que Jesus ele inicia a sua fala, né, dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então nós temos aqui 3 características, né, do remetente de Jesus Cristo: santo, verdadeiro
e aquele que possui a chave de Davi. Né? E o que Jesus está querendo dizer com isso? Né? Então vamos analisar o primeiro bloco, né? Santo e verdadeiro. Aqui no Novo Testamento nós vemos somente essa expressão santo e verdadeiro apenas 2 vezes no Novo Testamento. Esses 2 adjetivos, e todos eles estão no Apocalipse. Né? Além disso, a característica de ser santo, ela já remete lá no Antigo Testamento, em Levítico, quando Deus ele fala, Deus é santo e ele espera que todo o seu povo seja santo. Então, quando Jesus está falando assim, essas coisas de o santo, é como ele estivesse já se identificando com os santos daquela igreja, aqueles que são santificados por ele. Então é como fosse um diálogo já inicial, uma apresentação mais amistosa, né? Aqui fala o Deus Santo aos santos da igreja de Filadélfia. Ou seja, Deus é santo, ele espera que o seu povo seja santo, né? Nós temos isso lá em Levítico 11:45, né? Se os irmãos depois quiserem ir nesses anexos, nessas anotações, podem ir fazer a leitura. Nós não iremos fazer todas as leituras, porque são muitas referências, tá? Vamos ler apenas as principais. Mas lá está dizendo, né, que ele é santo e ele requer que o povo dele seja santo. Ou seja, é um dos primeiros mandamentos base, estruturais da vida do servo, né, daquele que pretende servir a Cristo, aquele que é chamado, né, ali a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Então não temos como servir a Deus se não estivermos santificados. Então isso é um processo que ele é permanente, contínuo, diário. Então isso é um exemplo de como a igreja de Filadélfia ela estava. Quando Jesus ele entrega essa carta, ele remete essa carta ali para a igreja, ele encontra uma igreja santificada. Olha que impressionante, gente, santificada. Além disso, Jesus também ele é chamado de Santo de Deus, lá em Marcos, né? Quando nós vemos temos outras referências, mas eu separei essa de Marcos, quando até mesmo o próprio Satanás, os demônios, eles reconhecem que Jesus ele é o Santo de Deus. Então, a própria palavra nos mostra que Jesus ele é santo, né? Então ele é da mesma essência, da mesma natureza de Deus. Então ele tem essa autoridade, ele tem todo esse atributo divino. Além disso, verdadeiro, né? O que é o verdadeiro? É genuíno, oposto à imitação. Então, quando ele fala o verdadeiro, ele está dizendo o seguinte, que ele não é igual, ele não é uma imitação de César, ele não é imitação de Apolo, né? Ou de qualquer outro deus desses panteões, seja romano ou grego. Ele é verdadeiro, ele é genuíno, ele é único. O restante é uma imitação, é uma cópia, e que não tem essa cópia, não tem valor. Né? Quando a gente compra alguma coisa né, o que hoje a gente costuma até mesmo dizer, né, até de forma um pouco pejorativa, né, que o que? Os produtos da China são produtos, né, ruins, é chinês, ou seja, uma cópia, ou seja, associando, né, um produto que vem da China, claro, sabemos que lá eles fazem muitas cópias de produtos famosos. Isso não é uma coisa que ninguém não saiba, né? Isso é uma coisa muito clara e relevante aos olhos de todas as pessoas. Mas, claro que existem muitas coisas boas também, produtos que são criados deles, né? Produtos originais deles, genuínos deles, né? Que estão no mercado hoje, né? Mas a gente costuma muito falar isso, né? Ah, não, isso aqui é uma cópia, isso aqui é chinês. Né? Então, assim, Jesus está dizendo isso, que quando ele fala que ele é verdadeiro, ele é genuíno. E essa genuidade, né, essa originalidade, ela tem um peso, ela tem um valor. Quando a gente compra algo que é genuíno, algo que tem um valor muito grande, né, ou seja, você paga um alto preço por aquilo, para ter aquilo. Então, essa palavra verdadeiro que está sendo ali traduzida do grego, ela está trazendo esse peso de interpretação, né? Algo que tem um valor, um peso, né? Não é algo qualquer, é algo muito importante, algo único. Então Jesus ele é santo e ele é verdadeiro. E além disso,
né, ele fala, eu tenho a chave de Davi. E é muito interessante isso, porque nós já sabemos que Jesus, né, ele cumpre a profecia sendo o quê? Da raiz de Davi. Mas quando ele diz isso, ele está dizendo que ele faz parte da linhagem messiânica, ou seja, uma linhagem que vem de uma promessa. Ele está cumprindo tudo isso. Então, lá em Isaías 22, gostaria de abrir para podermos fazer essa leitura. Quem tiver com a sua Bíblia e quiser também abrir para poder acompanhar junto conosco. Isaías capítulo 22, no versículo 22, diz assim: porei sobre o meu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então nós vemos que quando Jesus está dizendo isso aqui, ele está remetendo a essa promessa, ou seja, nós estamos vendo aqui que ele já está trazendo, Jesus está cumprindo algo, né, confirmando algo que já estava predito lá em Isaías. E quando nós estudamos também esse capítulo de Isaías, nós vamos ver que um personagem que está aqui nesse capítulo é uma pessoa chamada Eliaquim. Ele aqui, ele dentro desse contexto de Isaías, irmãos, dentro do contexto de Isaías, ele está sendo o quê? A prefiguração de Jesus. Né? Então depois os irmãos podem até ler o capítulo, até o capítulo 23, para vocês poderem ver como que essa semelhança, como que essa prefiguração, né, de Cristo já na vida de Eliaquim. E aí nós vemos que Jesus ele utiliza esse trecho aqui do versículo 22 para poder dizer que ele tem a chave, é ele que tem a chave, né? É ele que abre, é ele que fecha. Ou seja, autoridade, soberania no céu e na terra. Né? Nós vemos isso lá em Mateus 28, 18. Né? Foi dada a mim toda a autoridade no céu e na terra. Então, Jesus, além de ser santo, né, verdadeiro, genuíno, ele tem essa autoridade e soberania em toda a esfera, em toda a criação. Tudo está na mão dele. Como nós já estudamos, já até vimos essas características bem semelhantes lá nas primeiras cartas, lá na introdução, quando nós começamos, né, o livro de Apocalipse, né? E além disso, nós vemos o quê? Quando ele diz isso, ele está querendo também falar que a sua palavra e os seus atos, eles são finais, ou seja, não tem como ser revogado, não tem como voltar atrás. Né? A decisão de Cristo, a decisão de Deus sobre alguma situação, ela é final. O que está dito, está dito. Ele não vai se arrepender, ele não vai repensar, está dito. Ou seja, é um ato final, ou seja, se ele abre, ninguém vai conseguir fechar. Se ele fecha, ninguém, nada, nenhuma outra força conseguirá abrir. Então, nós temos que ter isso em mente. Ele está mostrando isso para a igreja de Filadélfia, porque lá na frente ele vai falar sobre uma promessa. Então, ele está dando para a igreja de Filadélfia uma segurança. Isso é muito importante. Nós, quando servimos a Cristo, né, nós temos o quê? Uma segurança, estamos seguros, porque Ele não é um Deus que volta atrás da sua palavra. Né? E algo que é muito característico era que os próprios judeus, eles estavam do lado de fora do reino de Deus, ainda que se considerasse o povo eleito de Deus. Nós vamos ver isso lá em Mateus 8:12. Né? Por quê? Uma característica que nós vamos ver é que ele também, Jesus, ele vai dizer aqui nessa carta, né, vai chamar os judeus de quê? Sinagoga de Satanás. Então é uma característica igual lá em Esmirna. Só que nós vamos aqui ver uma característica a mais. Jesus ainda vai fazer um adendo a mais. Então, diante dessa situação em que a igreja de Filadélfia estava vivendo ali, ou seja, uma opressão, né, vivendo debaixo do medo, vivendo debaixo da perseguição não só dos judeus, mas também dos romanos, ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho a chave, eu tenho o poder, eu tenho a autoridade, eu tenho a soberania. Fique tranquilo, fique tranquilo. Eu tenho tudo sob controle.
Então, isso é muito importante a gente compreender, não somente o cenário daquela época, como também o cenário atual. Tudo está no controle de Deus. Nada foge das mãos dele, nada. Nem uma vírgula, nem um mosquito voando, nem um pingo que cai, sabe, de uma garrafa no chão, nem uma folha que solta da árvore, nada. Tudo está no controle dele. Então, essa segurança nós precisamos, de fato, buscar, porque muitas vezes nós não estamos buscando essa segurança. Nós vivemos uma vida com uma falsa esperança de crer que Deus tem o controle, mas a nossa ansiedade, né, o nosso medo, ele fala mais alto, ele toma as rédeas da nossa vida. E é isso que Jesus ele já está dizendo, ele está se apresentando à igreja de Filadélfia. Fique tranquilo, eu sei de tudo que está acontecendo. Então agora nós passamos agora para a ciência e a análise da situação no qual a igreja de Filadélfia está vivendo. Né? E nós vemos aqui o seguinte, ele inicia dizendo, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, lembra que a gente começando lá na aula, a gente falou, eu falei para vocês que a cidade de Filadélfia era como se fosse um portal de divisão cultural, por assim dizer, uma divisão entre o Oriente e o Ocidente, era um ponto ali de convergência, de transição nessa rodovia importantíssima do mundo antigo. Ou seja, Jesus aqui agora começa a falar de forma mais ilustrativa ainda, né, usando esses argumentos, usando essa visão daquilo que a igreja conseguia enxergar, ele consegue agora mostrar de forma bem prática. Ou seja, ele fala, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ou seja, nós vemos uma porta, e a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Ele já está afirmando isso. Mas o que significa essa porta aberta, Daniel? Por que Jesus fala sobre essa porta aberta? E aí nós temos aqui alguns significados. Né? O primeiro é o quê? A porta já foi aberta e permanece aberta, ainda que Deus venha fechá-la novamente. Ou seja, uma vez que ele provê algo para as nossas vidas, né, independente da forma como nós vamos conduzir aquilo que foi nos dado, aquela porta ela vai continuar aberta. E muitas vezes as pessoas, eu já ouvi muito isso, né? Não porque Deus ele abriu a porta, agora ele fechou a porta. Muitas vezes, não é que Jesus fecha a porta. Muitas vezes somos nós que desprezamos aquilo que veio pela porta, porque a porta ela continua aberta. Somos nós que fazemos o mau uso daquilo que passa pela porta. Porque algo que é muito interessante aqui é o seguinte, nada passa por essa porta em direção ao mundo. Olha que interessante. Nada. Nada passa. Ou seja, o caminho ele é uma ida só. A gente tem que passar por essa porta. O caminho ele é de um único fluxo. Então, quando Deus ele abre uma porta, é para você entrar por essa porta e não mais voltar por ela. Você entra e continua numa direção contínua, em direção reta, para frente, olhando para frente, nunca olhando para trás, não querendo voltar. Ah, não, eu entrei nessa porta, essa porta é errada. Ou seja, Deus não abre porta errada para você. Não existe esse negócio, não. Deus abriu uma porta, mas ele fechou essa porta porque agora a porta não era dele. Essa porta não era de Deus. Quem abriu foi o diabo. Não existe isso. É uma interpretação errônea. Estamos equivocados. Às vezes, na nossa infantilidade, ingenuidade, né, do conhecimento da palavra de Deus, nós interpretamos a palavra de Deus e os sinais que Deus nos dá de forma precipitada, de forma infantil, ingênua. Então, nós precisamos alcançar a profundidade, porque se ele está falando que ele abre e ninguém pode fechar, somente ele pode fechar, isso quer dizer o quê? Que, às vezes, se deu errado alguma coisa, não foi culpa de Deus. Ou a porta que ele abriu não era a porta certa, ele se equivocou na porta. Temos que olhar para as nossas vidas. O que nós fizemos com essa porta? O que foi que nós fizemos quando entramos nessa porta? E aí? É isso que nós precisamos
analisar. E é isso que Jesus está falando para a Filadélfia, né? Olha só, não tem como. O que eu abro está aberto. Isso não tem como ser revertido por vocês nem por ninguém. É uma decisão minha soberana. Né? Somente Deus pode abrir a porta para tornar possível e eficiente a obra do evangelismo. Né? Nós vemos isso lá em Atos 14, 27. Né? Vamos ler esse versículo que é algo muito interessante, né? Que nós vemos algumas características desse processo, né? Das missões, do início ali das missões, né? 14, 25, né? Onde nós vamos ver aqui no caso que Paulo é apedrejado, nós vemos o seguinte, ele fala, olha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Átila, né, e dali ele continua, né, e dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendada a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido, né, então, nós vamos ver aqui que Paulo está saindo de uma região e indo para outra região. Ele estava pregando numa cidade, foi apedrejado e ele foi aconselhado a sair daquela região e ir para outra região. Ou seja, existem alguns momentos que Deus ele abre portas para as nossas vidas para que a gente continue a nossa caminhada, continue o nosso progresso de santidade, de pregação do evangelho, do evangelismo, das nossas ações missionárias. Né? Às vezes nós estamos diante de situações das nossas vidas que às vezes a gente não entende e Deus ele vai lá e ele abre uma outra porta. Não é que aquela que ele abriu inicialmente, aquela ali estava errada, mas ele vai dando sempre o chamado escape. Ele vai dando a solução, porque ele é o Senhor da obra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, dentro dessa situação, aquilo que a cidade, os cristãos de Filadélfia estavam vivendo naquele momento, Jesus está dizendo o seguinte para ele: olha só, fica tranquilo, porque independente da aflição que vocês estão passando, eu conheço as tuas obras. Independente das perseguições que vocês estão vivendo, eu conheço as tuas obras. Independente de toda a fraqueza, até mesmo do tamanho da igreja, a fraqueza aqui no caso seria o tamanho da igreja. Eu sei que vocês são pequenos, mas eu conheço as tuas obras. Então eu virei ao teu socorro. Independente do que aconteça na cidade, ou que as pessoas venham falar de você, eu estou abrindo portas. Eu irei abrir as portas, eu darei o escape. Eu farei isso. E porque eu farei isso, ninguém vai conseguir reverter essa decisão. Não vai ter ninguém. Então, isso é um consolo. Ao mesmo tempo que Jesus já está fazendo uma análise aqui daquela situação, ele já está dando um encorajamento à igreja de Filadélfia. Além disso, nós podemos também entender o que a igreja de Filadélfia vivia ativamente ensinando e pregando o evangelho, enquanto Sardes ela era ociosa. Ou seja, para Jesus ele encontrar uma igreja ideal como a igreja de Filadélfia, mostrando, né, para nós que existe sim a possibilidade de uma igreja ser totalmente íntegra, está aqui. Esse é o grande exemplo. Né? Então, nós não temos nenhum tipo de dúvida qual era o trabalho que a igreja fazia. A igreja não se preocupava, muitas das vezes, como ocorre nos nossos dias, por questões, às vezes, altamente burocráticas. Né? Nós, às vezes, deixamos o principal, que é o quê? Ensinar e pregar o evangelho por ações burocráticas. E pregar o evangelho é para aquele que não conhece, não é pregar o evangelho para quem já conhece. Né? É ensinar e pregar para quem não conhece. Então, isso era uma característica da igreja de Filadélfia. Uma igreja altamente ativa, ou seja, uma igreja ali com força. Ela trabalhava com força, potente. Isso é algo maravilhoso, um exemplo fantástico de como nós devemos ser todos os dias. Além disso, aporta também o quê? Um estímulo aos cristãos para viverem ativamente nessa obra missionária e evangelística. Por quê? Muitas vezes, quando nós estamos fazendo trabalhos missionários, né, missionários evangelísticos, podemos ler como a mesma ação, tá, irmãos?
a diferença que existe entre um trabalho missionário e evangelístico é a implementação, às vezes, do plantio da igreja. Então, muitas vezes, o evangelista, o que, que ele faz? Ele prega o evangelho numa região, né? E ele depois ele capacita ou ele aguarda, às vezes, que um pastor venha para cuidar daquele grupo de pessoas no qual ele pregou, que veio até Cristo, recebeu a Cristo como Salvador. Ele entrega esse grupo para o pastor pastorear e ele segue a vida dele fazendo uma outra cidade o trabalho evangelístico. A obra missionária, ela também tem uma característica muito evangelística também. Tem. Só que ela pode ser também pastoral. Então, uma pessoa pode fazer uma obra evangelística numa cidade, numa região, mas com cunho missionário. Ele vai pregar, vai evangelizar, mas ele vai também pastorear, ele vai plantar uma igreja, vai estruturar a igreja, ele vai ficar ali durante o período que for necessário. Então, essa que às vezes é a pequena nuance entre o trabalho de um evangelista que é itinerante, quanto às vezes um missionário que não é itinerante, ele é fixo, ele vai para um lugar, vai para uma região, e trabalha só naquele bloco ali, não fica, né, indo, né, em vários lugares, ele não é itinerante. Então, uma vez que você tem essa garantia de Deus, que você vai poder trabalhar, você vai poder agir, pregar o evangelho, plantar o evangelho, discipular, que Deus vai te dar o escape, ele vai abrir as portas, ele vai ao teu socorro, ele vai pelejar as suas batalhas, você tem o que? Uma segurança. Você vai poder fazer todo esse trabalho seguro, firme, sabendo que Deus ele está observando todas as coisas, tudo está no controle, ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas obras. Por isso nós precisamos fazer algo bem feito. Se fizermos de forma relaxada, ele vai saber, ele conhece as nossas obras. Está sendo feito com qualidade, com oração, com dedicação, ou está sendo feito na base da religiosidade, da obrigação. Por isso que nós temos que sempre botar não somente o nosso pensamento, né, nas mãos de Deus, mas principalmente o nosso coração. Porque se a nossa motivação do nosso coração estiver errada, não vai adiantar nada do que a gente está fazendo. A gente pode fazer para o homem ver. O homem vai enxergar aquilo ali e vai, às vezes, até exaltar você. Vai falar assim, nossa, aquela pessoa ali, olha como que ele prega bem, olha como que ele ajuda as pessoas, olha como ele evangeliza, olha como que ele é atencioso. Mas se o coração não tiver com aquele envolvido e com a motivação certa para fazer aquilo ali, às vezes é um coração que está com a motivação de um interesse, com segundas intenções, esperando algo em troca. Para Deus, isso é fraude. E ele conhece isso. A gente pode enganar o homem, mas a gente não vai conseguir enganar a Deus. Então, antes de mais nada, Jesus está dizendo o seguinte: olha só, eu penetrei no coração de vocês, eu vi todas as suas obras, entendeu? Então eu sei que vocês são fiéis, sabe? Tudo que vocês estão fazendo, ele na limitação de vocês, mas estão fazendo com uma extrema fidelidade, com extremo zelo. Lembre-se, Deus não preza pela quantidade, mas pela qualidade. Avançando um pouco mais, no próximo bloco de versículo, ele fala que tens pouca força. Entretanto, olha só, que tens pouca força, mas ele logo rapidamente ele coloca: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que interessante esse contraponto. Pouca força versus guardar e não negar. Olha que interessante, né? Alguns comentaristas, alguns estudiosos, eles trazem, né, essa interpretação que, no caso, a igreja de Filadélfia, ela não era uma igreja fraca espiritualmente, mas é que ela era uma igreja que tinha um número de cristãos abaixo da média das outras igrejas, né? Então, uma igreja forte não está ligada à quantidade. Isso nós precisamos compreender hoje. Muitas pessoas estão buscando quantidade, querem lotar igrejas, né? Lotar, alcançar um número de 5 mil, 10 mil. Não que quantidade seja pecado, não é isso. Mas dentro de uma análise, se a gente conseguir encher uma igreja
como 5.000 membros, esses 5.000 membros forem altamente espirituais, louvado seja Deus. Um exemplo muito prático de uma igreja forte e gigantesca é a Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul. Ela é imensa, né? Se eu não me engano, os últimos dados que eu li recentemente era em torno de 10 milhões de crentes. É a maior igreja do país. A gente vê templos lá que comportam não sei quantos milhares, né, de membros simultaneamente. A igreja ela começa os cultos dela às 5 da manhã e vai ao longo do dia. Né? É só buscar aí no YouTube que vocês vão ver como que é a igreja. Uma igreja, se não me engano, acho que em Sarang, na Coreia do Sul. Tamanho da igreja gigantesca. Existem outros templos menores dentro da igreja, porque o templo principal fica lotado, então tem que ter outros templos auxiliares. Blocos, salas menores, assim, menores que comportam às vezes 500 pessoas. Do tamanho que é a igreja. Né? Pessoas que eu já conversei que já falaram que quando já foram na igreja lá, que quando foram chamadas para poder participar da oração às 5 da manhã, quando chegar na igreja, a igreja estava lotada às 5 da manhã. Pessoas orando, buscando, ou seja, um exemplo de uma igreja forte espiritualmente. Não somente em número, mas uma igreja altamente espiritual, que busca a Deus, que, sabe, ela come, ela guarda a palavra, ela não nega o nome, a incessante oração buscando. Quisera a nossa igreja hoje brasileira fosse igual à igreja coreana, desse porte, com essa dedicação. Né? Talvez nosso país poderia ter rumos melhores devido a essa dedicação, a essa entrega espiritual, né? Que a gente vê aqui da igreja de Filadélfia. Além disso, guardar a palavra não significa guardar a palavra somente para si, mas era o zelo de guardar a subversão, ou seja, da distorção, da rebelião. Era guardar. Às vezes nós temos que guardar a palavra no nosso coração, mas nós também temos que guardar a palavra de Deus em meio ao caos que o mundo está. Mantendo que a sã doutrina. Quantas outras igrejas nós vemos aí que a doutrina está totalmente deturpada, né? Ventos de doutrina, já não são doutrinas bíblicas, são ventos de doutrinas, né? Igrejas que têm doutrinas com mescla de heresias, que se tornaram seitas, igrejas que estavam no caminho certo e ao longo dos anos foram tomando outros caminhos. E isso é um grande problema. Né? Então, guardar a palavra é guardar a sã doutrina. A igreja de Filadélfia ela tinha esse compromisso. Não negar o nome, ou seja, era honrá-lo e fazê-lo conhecido a todos, em meio ao medo, em meio à perseguição, em meio ao caos. Né? Parece que é uma repetição, né? Toda vez que a gente está estudando uma carta da igreja, a gente sempre está vendo algumas características, né? Se não é positivas, eram negativas nesse ponto. Quando a igreja, no caso de Filadélfia, que zelava e buscava e fazia ser conhecido, outras igrejas estavam totalmente acomodadas diante dessa situação. Elas não zelavam, não honravam a Deus, viviam de uma forma religiosa, fria, estavam nem aí, não estavam guardando essa doutrina. Ou às vezes guardava essa doutrina para si, não impactava o mundo. E Jesus ele quer o quê? Que a igreja impacte o mundo. Ele quer que essa mensagem saia de dentro da igreja para o mundo, não que fique dentro do reduto da igreja. Vamos trocar figurinha hoje, né? Vou convidar o diácono A, B e C e o presbítero Z para nós ficarmos aqui agora confabulando, né? Discutindo a Bíblia. Por que não então juntar e ir a algum lugar e evangelizar? Mas não, nós vamos aqui só fazer um estudo bíblico entre nós. Por que não chamar os vizinhos da igreja e fazer um estudo bíblico então com eles, convidá-los, serem proativos? Por que não? É isso que a igreja de Filadélfia estava fazendo. Ela honrava e fazia Cristo ser conhecido a todos. O que nós estamos esperando? Que Jesus traga as pessoas para as nossas igrejas, coloque elas no banco, para que a gente pregue para elas ali da nossa igreja, subimos no púlpito e vamos pregar para elas. É isso que nós queremos? É isso que será que a igreja hoje tem essa consciência? Parece que sim.
A igreja hoje parece que ela não quer trabalhar. Ela não quer botar a mão no arado. Tá jogando o arado no chão. Fala, não, eu sujar minha mão, calejar minha mão, vou ficar com bolha. O que arado é isso, arar a terra. Ó, arado, arado, arar a terra. Dá trabalho, dá dor nas mãos. Ou seja, é um trabalho árduo, pesado, não é um trabalho fácil. Jesus ele fala, aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Então, assim, se foi posto a mão, não pode voltar. Porque senão você. O Deus ele olha para você como um tolo. Tolo. Isso é algo muito triste. Isso é algo muito, sabe, é uma humilhação muito grande sermos vistos por Deus como tolos. Dizemos que somos servos, mas não servimos direito. Dizemos que pregamos a palavra, mas não proclamamos da forma que tem que proclamar. Somos tolos. Vivemos um cristianismo falsificado. Além disso, agora ele vai para o encorajamento. Ele já fez ali um diagnóstico, mas agora ele vai direto para um encorajamento. Ele fala, olha, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, olha só, o mesmo bloco, igual Esmirna, desses que a si mesmos declaram judeus e não são, a mesma coisa, mas Jesus ele faz um adendo aqui que lá em Esmirna não tem, mas mentem. Olha que interessante, né? A expressão sinagoga de Satanás, nós já estudamos isso, estão lembrando que a palavra Satanás, ela significa opositor. Então, assim, ela aparece em Esmirna e em Filadélfia. São os dois blocos as duas cartas que ela aparece. Entretanto, são essas únicas igrejas, elas são as únicas que não têm infração, né, e se mantêm íntegras. Mas algo que eu acho muito interessante nessa expressão, e que acontece com Esmirna, acontece também aqui com a igreja de Filadélfia, entendeu? É essa altivez dos judeus, né? Ou seja, essa altivez que eles tinham, os judeus do judaísmo, né? Eles tinham com os judeus que estavam ali cristianizados, por assim dizer. Né? Porque quando os judeus convertidos ao cristianismo, eles aceitavam a Jesus e começavam a viver essa nova vida, esse novo entendimento, eles não eram mais aceitos na sinagoga depois da destruição do templo, né, e de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Lembra que lá no início da nossa aula eu falei para vocês que durante um período, né, quem perseguia os cristãos eram os judeus, e depois do ano 70 foi os romanos e os judeus. Houve um bloco duplo de perseguição. É o que está acontecendo aqui agora, né? É o que nós estamos vivenciando, eles estão vivenciando, a igreja está vivenciando. Lembre-se que quando, lá no período paulino, né, era o que? O nascimento dessas igrejas. Nós estamos agora vendo que normalmente essa carta foi escrita em torno de 30 a 40 anos depois da plantação dessa igreja. Ou seja, uma outra geração, uma outra realidade. Então, olha só como que a perseguição ela já era algo árduo. Já não era 1 ano, 2 anos, 3 anos. Já havia 3 décadas, 4 décadas, de forma incessante e piorando cada vez mais. Né? Em meados do primeiro século, os judeus denominavam o cristianismo como a seita nazarena. Nós vemos esse termo lá em Atos 24:5, né? No qual Paulo ele é acusado de fazer parte dessa seita. Ou seja, a seita dos nazarenos são os cristãos. É o primeiro nome, o primeiro rótulo que os cristãos eles começam a ter, a serem intitulados. É o primeiro. Então, nós vamos ver que é uma característica assim que às vezes eu posso afirmar isso, tem faltado hoje nos nossos dias de ter uma característica de fidelidade como essas igrejas, Esmirna e Filadélfia, em meio a uma perseguição tão extrema como tem sido. A fidelidade que eu digo não de guardar somente a sã doutrina, mas de guardar a sã doutrina e de proclamar essa sã doutrina, de se posicionar. Hoje as igrejas estão com uma dificuldade muito grande de tomarem essa postura, de se posicionar dessa forma.
se lê os textos, se interpretam, se faz a exegese, se prega nas igrejas, mas existe apenas uma teoria. Quando acaba aquele ensinamento teórico, não existe a prática. Não consegue se aplicar aquilo que é teórico. E Jesus aqui ele está falando que nós precisamos aplicar. Filadélfia conhecia a teoria, guardava a sã doutrina e aplicava a sã doutrina na cidade. Por isso que ela floresceu e por isso que ela se destacou ao longo de todos esses séculos até o século XX. Olha só, a única igreja que praticamente sobreviveu. A única. Que tem resquícios dessa estrutura de guardar e proclamar, de compreender e agir. Única. Né? Eu achei interessante, né, que um comentarista chamado Simon Kistemaker, ele faz um comentário de Apocalipse dessa carta. Ele diz o seguinte: como os judeus se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus, porque a gente vê essa eleição no Antigo Testamento, no qual Deus ele deixa de forma explícita isso, com quem ele fizera uma aliança, Jesus implicitamente diz que eles tinham perdido o direito de serem chamados seu povo. Tornaram-se instrumentos nas mãos de Satanás, que, como seu governante, Satanás sendo o governante desse povo agora, usava-os para solapar e, se possível, destruir a igreja. Rejeitaram não só a Jesus, mas também a todos os seus seguidores, e assim, indiretamente, reconheceram Satanás como Senhor. Portanto, Jesus os caracterizou como mentirosos, porque não mais podiam reivindicar ser o povo de Deus. Olha que interessante, por causa dessas atitudes de não olhar, né, os judeus cristãos como ali uma nova forma de aliança que Deus fez para com o povo, não somente judeu, mas também gentio, por causa desse autoritarismo, dessa arrogância, Deus estava dizendo para o povo, para a igreja de Filadélfia, que o povo judeu tinha perdido essa eleição. Porque, assim, uma coisa que até que um professor meu, quando eu estava assistindo uma aula dele, para preparar esse estudo aqui, eu estava assistindo uma aula dele a respeito do Apocalipse, e ele falou que o verdadeiro judeu não é aquele que nasce em Israel, para Cristo, né? O verdadeiro judeu não é aquele que nasceu da tribo de Judá, não, o verdadeiro judeu é aquele que guardava os mandamentos de Deus, aquele que compreendia a voz de Deus, aquele que vivia ali ao máximo de forma alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro judeu, esse é o verdadeiro eleito. Esse é o verdadeiro povo eleito que Deus, lá no Primeiro Testamento, estava tentando conscientizar o povo de Israel. A eleição deles não estava condicionada a uma bandeira, mas estava condicionada a uma obediência, a uma prática santa. Isso traz para os nossos dias essa importância, porque foi por meio de Cristo que essa redenção, essa graça, entendeu? Ela chegou até nós somos alcançados por causa de Jesus. Então nós temos a obrigação e o dever de viver essa obediência, de viver essas práticas que Jesus nos orienta, nos ordena. Ele não apenas coloca numa condicional, ele não faz isso. Olha, se você puder, olha, se tiver um tempinho, não. Ele nos obriga, ele nos ordena. Nós precisamos fazer, nós precisamos caminhar, nós precisamos cumprir. E Filadélfia fez, mesmo sofrendo a retaliação. E não imagino que não era algo fácil. Não era algo fácil, talvez era algo muito doloroso. Muito doloroso. Ser perseguido pelo seu próprio povo. Porque temos que lembrar que muitos judeus já não moravam na região ali da Judéia. Ainda mais depois da decisão de Jerusalém, houve a diáspora. Então, assim, foram espalhados. Então, aonde tinha uma cidade, né, ali na Ásia Menor, uma cidade importante, sempre existia uma sinagoga, né? A religião mista, ela vivia de forma pacífica, entre aspas, né, junto com as outras religiões.
Então, os judeus praticantes do judaísmo que ouviram a mensagem e se voltaram para Cristo, eles viam seus irmãos judeus judaizantes serem agora os seus inimigos, como eram os outros perseguidores, os romanos, os gregos, e enfim. Então, olha que triste isso. Olha que doloroso essa postura. Então, Jesus está mostrando o quê? Que ele está vendo tudo isso. Além disso, né, ele fala: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer-te que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa frase, esse bloco dessa frase aqui, né, que Jesus ele diz, porque guardaste da minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Essa parte aqui nós vamos agora adentrar um ponto que é muito polêmico, né? Muitos comentaristas têm muitas visões, né? Mas vamos por partes, porque é importante nós compreendermos o todo da mensagem, não nos prendermos a interpretações de estudiosos, mas compreender o todo da mensagem de Deus. Né? Então, assim, ao invés dos judeus serem honrados, Jesus está aqui predizendo que honrará os seus fiéis seguidores e evidenciará que ele realmente ama os seus. Ou seja, Jesus ele vai se relacionar e vai honrar aqueles que os servem de forma fiel, digna. Aquele que está ali alinhado com Cristo será honrado por ele. Ou seja, o que é evidenciar? É você ser colocado em evidência, em destaque. Então Jesus ele vai pensar as pessoas, ó, esse daqui foi fiel, o seu João foi fiel, a Maria não foi. Ah, não, aqui, ó, o Joaquim foi. A dona Joana não. Ou vice-versa, Joana foi, o Joaquim não. Ele vai pensar. Os fiéis seguidores vai evidenciar, ou seja, vai mostrar, ó, esse aqui foi, esse não foi. Esse daqui me serviu, foi fiel até o fim, seguiu os meus preceitos, guardou a minha palavra, guardou a sã doutrina, pregou, evangelizou, foi perseguido, foi martirizado, foi morto. Porque muitas vezes nós temos medo de ser mortos. Mortos, não fisicamente, mas o que hoje pode nos trazer uma morte? Vamos dizer, hoje no nosso país, por exemplo, onde nós não somos perseguidos de forma mortal ainda. Mas o que hoje pode significar uma morte para nós? A vergonha, a chacota da família, do vizinho, né? A zombaria, a ofensa. É o medo de ser morto. É o medo de você ser descreditado, de ser odiado, porque você fala a verdade, de você ser rechaçado porque você aponta as falhas e chama a pessoa para viver de forma íntegra. Você vai ser rechaçado, você vai ser isolado, você vai ser colocado de lado, você vai ser esquecido, você vai ser ignorado. Isso é o medo que as pessoas têm hoje. Nossa, eu não quero ser ignorado. Eu quero ser aceito pela sociedade, eu quero ser aceito pelo núcleo da comunidade onde estou vivendo. Esse é o anseio que as pessoas têm. Essa é a vontade, né? O desejo dela de ser aceito. O desejo de aceitação fala mais alto do que o desejo de viver uma vida íntegra com Deus. Isso é fato. E é isso que Jesus está falando. Não adianta. Não adianta bater no peito que é eleito, que é salvo. Não. Se está agindo dessa forma, perdeu. Perdeu nesse quesito aqui, perdeu. Nunca foi eleito. Nunca foi salvo. Porque não entendeu o projeto de obediência e de prática. Essa que é a grande questão. Né? Avançando, entre linhas aqui está dizendo, práticas religiosas sem atitudes concretas não possuem valor para Deus. Então não adianta a gente ter uma prática religiosa, seja em qual denominação for. Talvez você está assistindo esse vídeo, participa de alguma denominação, independente da prática religiosa no qual a sua igreja impõe a você e você acha que aquilo que você está fazendo, aquilo ali, aquela prática religiosa ali, está sendo algo que está exaltando a Deus, se a atitude final, a motivação do seu coração final,
não estiver alinhado com a palavra de Deus, não tem valor nenhum. Uma prática religiosa tem que edificar a sua vida e tem que edificar aquele que não conhece a Cristo. Tem que alcançar, porque a palavra de Deus ela é feita para alcançar os eleitos de Deus, aqueles que Deus ele quer salvar. Então, se aquilo que está fazendo não edifica, não traz impacto para a vida de ninguém, então não está possuindo valor para Deus. Está sendo feito de forma religiosa, tradicional. Era isso que os judeus faziam. Práticas religiosas, mas aquilo não estava mais chegando, né, ali no altar de Deus. Não estava. Além disso, se guardamos sua palavra, ele também nos guardará na aprovação. É isso que ele está encorajando ali os filadélfios. Olha só, se vocês guardam, então fica tranquilo que eu vou guardar vocês. Muitas pessoas elas têm, né, esse pensamento, né, um pouco divergente quanto a essa questão de guardar, qual o momento que Jesus ele vai guardar, qual o momento que Deus nos guarda, mesmo em meio à provação, guarda de quê? As pessoas não entendem o que é, às vezes, aprovação. Né? E nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Né? O significado aqui da aprovação é associado com, né, os adversários, as aflições, os problemas que Deus está enviando ao seu povo para testar a sua fé, sua santidade e o seu caráter. Olha que interessante. Servir a Cristo não é um mar de rosas. Servir a Cristo não é um hobby. Servir a Cristo envolve dedicação, renúncia, perseverança. E Deus, ele pode sim, ele pode enviar ao seu povo, ele pode enviar sim, adversários, aflições e problemas, para poder testar a nossa fé, a nossa santidade, nosso caráter, ou seja, tudo relacionado ao quê? A confiança nele. É disso que ele vai nos guardar, não vai nos isentar. Lembre-se disso, a palavra não está dizendo que ele vai nos isentar. Né? Nós temos aí pessoas, denominações que às vezes falam isso, pregam isso. Não, Deus não vai tirar a aprovação da sua vida. Não, não vai. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai passar a aprovação que ele está permitindo com você. Ele vai sustentar você em meio à aprovação. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Entendeu? Então, falando, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, guardar da hora aqui no grego tem uma interpretação que muitos comentaristas hoje em dia têm feito de forma um pouco equivocada. Né? A provação ela não se limita a um único evento. Né? Aconteceu aqui hoje, nunca mais vai se repetir. Não, não é isso. Né? Mas a provação no qual Jesus ele fala aqui nesse verso é o quê? É uma massa de provações, ou seja, é um estado, seja no passado, no presente, no futuro. É um estado de provação. É um estado. Por exemplo, quando chove, hoje a previsão do dia de hoje é de chuva, mas não quer dizer que não vai chover nunca mais. Vai chover só hoje, não vai chover mais. A previsão de hoje é de sol a 50 graus. Não quer dizer que todos os dias serão de sol a 50 graus. Vocês conseguiram compreender? Não é isso. A aprovação não tem um caráter de um evento único. Aconteceu, acabou. Não. Ele é o quê? Ele é um estado. Ele é algo que é uma massa no qual Deus ele move essa massa como ele bem quer, no momento que ele quer e na intensidade que ele quer. Por isso que nós vemos que muitas pessoas hoje, nesse período que nós estamos vivendo, estão dizendo, não, porque o apocalipse está próximo, Jesus está às portas para poder vir e tal. Mas no passado nós já tivemos situações como essas, até piores do que essas. Que nós não vivemos. Agora, quem está vivendo somos nós, mas os nossos antepassados viveram crises de doenças até piores do que essas, se nós formos buscar na história. Que eu não fiz aqui a relação, porque ficaria extenso demais. Mas é só jogar na internet. Vocês verão que existem outros tipos de pandemia que foram piores do que essa, mataram muito mais do que essa. Fora outras situações que acontecem, guerras, houveram guerras, milhões de guerras, milhares de guerras. Ou seja, ciclos.
massas de provação. Momentos em que Deus ele foi fazendo essa massa de provação ser passada por algum momento, por alguma situação, para testar os cristãos de épocas diferentes. E isso, quando nós entendemos isso, nós vamos compreender agora o que virá pela frente, né? Quando ele fala, olha, que ele vai guardar da provação o que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que... Experimentar é o quê? Testar os que habitam sobre a terra. E aí nós vamos agora compreender algo que nós chamamos de visões da tribulação, né? Apocalipse mais à frente ele vai falar sobre momentos da grande tribulação, que a igreja passará. E existem algumas visões de como que isso se dá, né? E são comentaristas, estudiosos que interpretam isso de alguma forma. Eu vou apresentar aqui 4 pontos. 4 pontos, e qual que é o ponto que eu, pelo menos, eu comungo dessa ideia, dessa opinião. Então, o primeiro ponto é o chamado pré-milenismo histórico. O que é o pré-milenismo histórico? Ele afirma que Jesus ele retorna para reinar com os seus eleitos da terra por 1000 anos antes do julgamento final. Então, eu preparei aqui uma arte para a gente poder entender um pouco de forma ilustrativa como que funcionaria isso. Então, assim, a primeira vinda de Cristo é quando Jesus ele encarna e ele morre, né? Aí, avançando um pouco mais, viria essa grande tribulação. Então, assim, a primeira vinda aconteceu e agora vai vir a grande tribulação, né? Entra a grande tribulação. E aí, a partir daí, vem a segunda vinda de Cristo, nesse momento, né? Depois disso, da segunda vinda, vem o reino milenar de Jesus, né? Que ele vai reinar 1000 anos, ele vai amarrar Satanás 1000 anos, o que nós já ouvimos falar, que está em Apocalipse mais à frente, né? E aí, por fim, vem o julgamento final. Entretanto, existem algumas correntes que elas discutem se a igreja será arrebatada antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Então, aqui nós não estamos para poder discutir a visão certa ou a visão errada, tá? Não estamos aqui para poder discutir isso. Existem passagens bíblicas, alguns versos bíblicos, e que nós podemos depois fazer uma aula especificamente só para poder trazer essas visões com base bíblica para poder mostrar algumas divergências nesses entendimentos. Tá? Mas esse daqui é o primeiro ponto, a primeira visão, que é chamada pré-milenismo histórico. Depois disso, nós temos o segundo ponto, que é chamado pré-milenismo dispensacionalista, que a igreja é arrebatada antes da tribulação, enquanto o anticristo ele surge junto com os 7 anos de tribulação. Então nós temos a primeira vinda de Cristo, logo em seguida nós vamos ter o quê? O arrebatamento. Né? Então as pessoas elas falam que a igreja irá subir, ela não vai passar por essa tribulação. E aí nós temos aqui os 7 anos da tribulação durante esse período, e depois, nesse momento, a segunda vinda de Cristo com a igreja. Olha aqui como esse ponto ele já está aqui diferente. Por isso algumas pessoas acham que quando Jesus ele fala aqui, ó, porque guardaste minha palavra, também eu guardarei da hora da provação. Então esse da hora da provação aqui, muitos estudiosos interpretam que essa provação seria a grande tribulação, né? Então a igreja ela vai ser o quê? Levantada, ela vai ser arrebatada, ela não vai passar por esse momento. E depois que ela é arrebatada, glorificada, santificada, ela volta para poder reinar com Cristo. Então nós temos esse ponto, né, de visão, de entendimento de muitas denominações. E aí depois vem o reino milenar e, por último, o julgamento final. Lembra que a gente já conversou um pouco a respeito do julgamento, né? Como que se dá o julgamento final, né? Esse julgamento, ou então esse martelo, por exemplo, nós estudamos um pouco algumas aulas atrás. Então, assim, se você está assistindo essa aula, não sei quando, não está ao vivo conosco, mas vai assisti-la depois, eu vou deixar num card aqui em cima para você poder clicar e assistir essa aula, porque a gente fala especificamente como se dá essa questão do julgamento final. Passando para o terceiro ponto, nós temos o pós-milenismo.
E aí é uma questão agora depois do milênio. Olha que interessante. Cristo retorna após um período de 1000 anos simbólicos, ou seja, não são 1000 anos literal, né, 1000 anos contados no nosso tempo, é simbólico, de crescimento exponencial do evangelho e executa o julgamento final de todos. Esse ponto aqui eu acho muito interessante. Por quê? Não estou dizendo que é o que eu acredito, mas eu acho muito interessante, porque os estudiosos eles acreditam de que forma? Vê a primeira vinda de Cristo, né? Existe já, depois da sua primeira vinda, né, morte e ressurreição, se inicia nesse momento esse reino milenar. Então, nós hoje estaríamos vivendo esse reino milenar simbólico, esse milênio, né, que não é literal, ele é um tempo pré-determinado por Deus. E aí, esse tempo predeterminado, como nós não sabemos, ele vai se findar quando Jesus vier, que é a segunda vinda de Cristo, né? E aí acontece o julgamento final. Só que eu acho muito interessante é que nesse ponto aqui, nesse pós-milenismo, os estudiosos acreditam que o mundo irá melhorar. E aí, nesse ponto, para mim, eu não consigo compreender dessa forma, eu não consigo ter esse discernimento, né, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Alguns estudiosos eles creem que esse crescimento exponencial do evangelho não é que a igreja ela vai crescer em número, ela vai ser pregada, a igreja vai começar a crescer, muitas pessoas vão se converter, né? Não é isso, mas é um crescimento exponencial de melhora, do tipo assim, a humanidade ela vai se render a Cristo e o mundo vai assim vai melhorar, ele vai melhorando, ele vai sair do caos e não vai entrar no caos. Então é um pouco difícil a gente entender essa visão pós-milenista, né? Porque tudo indica que não há uma melhora, mas sim uma degradação do homem, uma piora do ser humano e não uma melhora, né, espiritual. Então temos essa visão, né? Muitos defendem isso, mas existem esses pontos que ficam difíceis para poder serem argumentados e justificados. Existe o último ponto, que é o chamado amilenismo, né, que poucas igrejas, né, mais de cunho reformado, elas têm esse entendimento, que Cristo retorna após o período de 1000 anos simbólicos, também tem essa visão, né, muito semelhante ao pós-milenismo, né? Só que esses 1000 anos simbólicos, ele é de sofrimento. Olha só, não tem uma visão de crescimento e de melhora, mas é de sofrimento. A igreja está sofrendo durante todo esse período, que é simbólico, ou seja, o momento que Jesus ele ascendeu ao céu e o Espírito Santo veio para ser o nosso consolador, iniciou esse reino milenar simbólico. Mas a igreja está sofrendo, ela não está melhorando. O evangelho está sendo pregado, está avançando, mas há um sofrimento, há uma dor, né? E ele executa no fim, né? Ele vem com essa segunda vinda, né? Com essa maravilhosa vinda, e ele estabelece o quê? Jerusalém aqui na terra e julga a todos, né? Então, assim, essa é a visão no qual eu compartilho, né? Eu acho que da interpretação da palavra de Deus, ela é a que mais tem um embasamento, ela tem uma estrutura muito mais de embasamento bíblico mesmo, dentro daquilo que nós estudamos, daquilo que Jesus dá os sinais, né, nos evangelhos, né, daquilo que Paulo nos ensina. Então, assim, é uma visão que eu compartilho, mas, como eu disse, não vou entrar em méritos aqui de qual visão está certa ou errada. Podemos depois fazer uma aula a respeito dessa temática para poder colocar versos bíblicos e trazer a conclusão de cada um, né, dentro daquilo que nós vamos apresentar. É bíblico, então, claro que vai ter alguns pontos que vai ficar difícil ser aceitos por questões bíblicas, né? E aí, por último, né, ele fala: venho sem demora, conserva o que tens. O que, que eles têm? O que a igreja de Filadélfia tem para que ninguém tome a tua coroa? Né? É a única igreja que já tem a coroa. Olha que interessante. Lá em Esmina ele fala que ele vai dar a coroa ao vencedor. Aqui ele já está dizendo que ele já tem, a igreja já tem. Então a igreja era tão fiel, a igreja era tão santa, a igreja era tão piedosa, a igreja era tão dedicada que ela já tinha a coroa, aquela
Coroação, aquilo que nós falamos. O que era a coroa? A plenitude da santificação. A igreja, olha, para que ninguém tome a tua coroa. Né? Então, assim, para Esmirna, Jesus promete a coroa da vida, mas Filadélfia aqui já tem a coroa. Né? Outro ponto, no caso de Filadélfia, ela já possui essa coroa de vencedor, ou seja, ela mesmo aqui na terra, ela já mostrou para Cristo que é possível alcançar a vitória. A igreja consegue essa plenitude. É possível, porque se Jesus conseguiu, a igreja também consegue. E Filadélfia é a prova disso, que ela conseguiu. Então isso não é impossível para nós. Basta querermos, basta buscarmos, basta nos dedicarmos, nos humilharmos, reconhecermos que somos frágeis, pecadores, deixar nossa arrogância, nossa prepotência de lado, nossa soberba de lado, nosso ego. Entendeu? Porque quem vive com Cristo, quem é entregue a Cristo e resgatado por Cristo, não tem mais ego, não tem mais eu, está fundido. Está fundido numa única vida, e essa vida é Cristo. Agora nós fazemos o que? A vontade de Cristo. Nós pensamos aquilo que Cristo quer. Falamos o que Ele manda. Enxergamos aquilo que Ele enxerga. Então, é possível. Além disso, conservar significa continuar essa lealdade. Ou seja, Jesus já está falando assim, olha, eu já entreguei a coroa para vocês, agora vocês têm que seguir fiéis. Então, precisamos agora buscar a coroa. Nossa meta é a coroa, né? E ao mesmo que nós, quando nós alcançarmos, é manter. Lembra quando eu falei lá na aula anterior, mais no início, que quando a gente estudou ali um pouco sobre as armaduras, né, a armadura de Deus, que o principal não era a gente vencer, mas se manter firme no final, se manter a posto. Não é vencer a batalha contra o mal. Não é isso que é a vitória. A vitória, o principal, é você, depois dessa vitória, depois da luta, é você se manter firme e inabalável. É isso que ele está falando. Conserva o que tem, ou seja, se mantém inabalável. Porque vocês estão certinhos, vocês estão perfeitos, ajustados. Vocês são igreja exemplar. Então, continua leal a mim. Continua, porque ter a lealdade a Cristo, nós vemos o benefício dessa segurança, das portas se abrindo nos momentos que nós precisamos, do pronto-socorro, quando nós estamos na dificuldade. É isso que nós estamos vendo que Jesus está falando. Além disso, ele executa também a promessa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. Olha só, ele vai agora citar 3 vezes a palavra meu Deus. Coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Primeiro ponto, a primeira promessa, fazer uma coluna. Segundo, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Olha só, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha que interessante, a Nova Jerusalém ela tem uma representação muito grande na nossa vida. Né? Muitos acreditam, né, que nós vamos morar no céu. Vamos para o céu, vamos morar no céu, paraíso e tal. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, não é isso que Deus está nos falando. Não é isso. O que vai acontecer é uma fusão daquilo que é celestial com aquilo que está aqui na terra. O reino milenar, o reino eterno do nosso Deus será aqui. Vai descer, Jerusalém vai descer e vai se fundir. A palavra a nova Jerusalém que desce do céu. Então a gente não vai viver lá em cima, vai viver aqui. A gente vai ser santificado, preparado para viver aqui. Essa nova Jerusalém ela vai se fundir com tudo que está aqui nessa terra. Não vai haver mais pecado, tudo vai ser restaurado. A criação vai ser restaurada, tudo será novo como no início. É isso que nós temos que compreender. E aí, olha que interessante, quando ele fala, você falou aí colunas, olha só, essas que são uma ilustração de como seria, ó. Essa aqui é uma coluna que remete à coluna do templo de Salomão. As 2 colunas principais da entrada do templo, né?
Então, olha que interessante, a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Ou seja, ser coluna significa o quê? Ser honrado por Deus em sua presença secreta. Ou seja, nós vamos ter ali um papel de destaque, né? Ele falou lá atrás, ou seja, vou evidenciar. Isso é uma evidência, coluna é uma evidência, algo que não tem como esconder, algo que todos verão. Isso é importante, mas é só o vencedor. Receber o nome de Deus, né, significa, o que significa? Enquanto os santos recebem os nomes de Deus e do Cordeiro, os incrédulos eles portam o nome e o número da besta. Eu acho interessante isso, é o quê? Não sei se vocês já perceberam isso, mas a palavra de Deus ela nos mostra que existe um efeito, que em tudo que Deus determina, existe um efeito no lado dele e no lado de Satanás, no reino das trevas. Existe uma determinação. O que é gerido por Deus, entendeu? Todos os dois lados é gerido por Deus. Né? Satanás não tem poder sobre nada. Então, os dois lados ele rege o reino dele e o reino das trevas. O próprio Deus ele tem o poder sobre todas as coisas. Satanás está debaixo do poderio e da vontade de Deus. Ele não faz nada que Deus não permita que ele faça. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo que os santos são marcados com o nome de Deus e esse novo nome de Jesus que nós não sabemos qual é um nome secreto, é como se fosse o quê? Uma propriedade, um rótulo de propriedade que nós vamos ter, que nós vamos carregar aqui na testa, vai ser identificado. Todos nós teremos esse nome, mostrando que nós somos propriedades de Cristo. Ele nos resgatou, então ele tem direito sobre nós. Olha que maravilhoso isso. Mas também da mesma forma que nós temos essa garantia, essa segurança, também aqueles que são incrédulos serão marcados também. A palavra nos fala sobre isso. Receberão a marca da besta. Então, olha que coisa terrível também para aqueles que não crerem, para aqueles que não forem salvos, não alcançarem a graça de Deus. Serão marcados, terão também a mesma identificação, porque não tem como burlar. Não tem como. Aquele papo que a gente conversou, né, nessa aula passada, que a gente fala sobre o juízo, quando morre, o que acontece. Não vai ter esse diálogo, né, do incrédulo com o crédulo. Vai chegar os dois na frente de Deus, aí Jesus vai falar para um: olha, você vai para o inferno e não, você vai para o céu. Não vai ter esse diálogo. A gente não vai estar num salão oval com um monte de gente reunida. Não vai ter nada disso. Entendeu? Se você não viu essa aula, recomendo que você assista essa aula, porque vai ser importante você compreender essa promessa que Jesus está fazendo ao vencedor. Tem que entender. Se você não compreender isso, não adianta. Você não vai conseguir compreender o projeto de Deus para sua vida. Como que será todas as coisas. E por último, lá em Ezequiel 48, nós vemos os detalhes dessa cidade santa. Eu não vou ler aqui porque o capítulo é bem longo, mas fica a dica para você poder anotar e estar lendo, meditando. Que esse desenho que eu até coloquei aqui, ele é um desenho que mostra um pouco sobre como será essa Jerusalém. Né? Como que se dará, tem as medidas, tem os detalhes, né? Tem tudo. Então a gente vai ver que esse desenho aqui está muito próximo é uma ilustração, tá, irmãos? Uma ilustração que está muito próximo daquilo que Ezequiel 48 ele fala, né? E o nome dessa cidade vai ser O Senhor está ali, ou seja, dentro desse recinto, Deus estará habitando, estará ali, sabe, vivendo. Nós iremos viver dentro desse recinto glorioso, desse local secreto. Olha que coisa maravilhosa. Então, que nós estamos chegando ao fim dessa aula. Que tudo isso que Jesus ele falou para a igreja de Filadélfia, tudo isso que foi apresentado, nós possamos compreender, possamos tomar uma postura de uma igreja fiel, porque é possível sim ser uma igreja santificada, uma igreja exemplar. É possível. Jesus está nos provando isso, que essa igreja ela conseguiu, tanto é que ela conseguiu a coroa da vida até antes desse fechamento glorioso. Jesus está dizendo o seguinte: olha só, você já tem a coroa, você não foi coroado, mas você já tem a coroa. Você já tem a coroa. Agora é o que? É perseverar para você ser
coroado, ou seja, o final, a coroação final, entendeu? É a plenitude, mas a igreja mostrou que ela estava no caminho certo. Olha o nível que ela alcançou perto das outras igrejas, das demais igrejas. Então precisamos almejar esse nível, é viver o nível máximo, não a mediocridade. Temos que viver a qualidade, não a forma mais irrisória de servir, o básico. Temos que nos dedicar totalmente, em meio a qualquer situação, a qualquer desventura, porque ao vencedor, ele vai nos fazer coluna, irá nos marcar, teremos uma identificação, ele irá nos guardar, pelejar, nos sustentar. Te aguardo na próxima aula do nosso estudo, que nós iremos falar sobre a igreja de Laodiceia. Um abraço, muito obrigado.